Atenção, torcedor palmeirense! Antes de qualquer coisa, eu peço uma coisa muito simples, mas fundamental para você não perder nada do que está por vir. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. O que você vai ouvir aqui hoje não é uma notícia comum. É daquelas que fazem o torcedor parar tudo o que está fazendo, aumentar o volume e pensar: isso pode mudar completamente o futuro do Palmeiras. Mas calma! Não se precipite. Não tire conclusões agora. O que está por trás dessa história é muito maior do que parece à primeira vista. E se você sair antes do final, pode perder exatamente o detalhe que transforma tudo. Imagine o seguinte cenário: bastidores agitados, telefone tocando sem parar, dirigentes em silêncio absoluto, empresários viajando de um país para o outro e cifras que fazem qualquer negociação parecer pequena. É nesse ambiente que surge uma movimentação inesperada, quase silenciosa, mas com potencial de causar um verdadeiro terremoto no mercado da bola e, principalmente, no planejamento do Palmeiras. Nos últimos dias, algo começou a circular de forma muito discreta entre pessoas influentes do futebol internacional. Não saiu em coletiva. Não foi vazado oficialmente. Mas quem está por dentro garante: uma decisão recente mexeu com estruturas, frustrou planos e deixou a torcida dividida entre a revolta e a ansiedade. O Palmeiras vinha trabalhando com um alvo muito claro: um jogador capaz de mudar o nível técnico do time, assumir protagonismo imediato e preencher uma lacuna que há tempos incomoda a comissão técnica e torcida. Um nome que não é apenas promessa, mas realidade. Um atleta que já provou seu valor em diferentes cenários, inclusive no mais alto nível do futebol mundial. Só que, no futebol, nem sempre quem chega primeiro bebe água limpa. E foi exatamente isso que aconteceu. O Palmeiras analisou números, avaliou cenário, fez contas, conversou internamente e chegou à conclusão de que estava diante de uma negociação pesada, complexa, mas que poderia ser decisiva para o futuro esportivo do clube. O nome estava na mesa. O interesse existia. O aval técnico também. Porém, havia um problema. Um problema grande. As cifras. O mercado europeu não perdoa. E quando se trata de um jogador jovem, valorizado, campeão do mundo e com passagens marcantes por clubes importantes, o preço sobe rápido. Muito rápido. E foi nesse exato momento que o Palmeiras começou a pisar no freio. Nos bastidores, a ordem era clara: cautela. A diretoria passou a reduzir contatos, esfriar conversas e observar o cenário com mais distância. Não por falta de interesse, mas por entender que aquela negociação poderia sair completamente do controle financeiro do clube. E aí entra o elemento surpresa. O fator que ninguém esperava. Enquanto o Palmeiras adotava uma postura mais cuidadosa, um gigante estrangeiro decidiu agir de forma oposta. Sem medo, sem freio e, principalmente, com um caminhão de dinheiro à disposição. O clube turco Galatasaray entrou em cena de forma agressiva. Proposta na mesa. Valores altos. Projeto esportivo apresentado. E um discurso claro: queremos o jogador agora, custe o que custar. Essa movimentação caiu como uma bomba nos bastidores do futebol sul-americano e europeu. Porque, até então, o Palmeiras era visto como um dos clubes mais atentos e estrategicamente posicionados para tentar viabilizar essa contratação. Mas o jogo virou rapidamente. O empresário do jogador passou a priorizar outras conversas. O clube espanhol, dono dos direitos do atleta, viu com bons olhos a proposta turca. E o próprio jogador começou a analisar com mais atenção o novo cenário que se desenhava à sua frente. Enquanto isso, no Palmeiras, o clima mudou. O silêncio aumentou. A postura passou a ser de observação total. Internamente, a diretoria já admite que a negociação, da forma como se desenhou, ficou distante. Não está descartada, mas está congelada. E é aqui que entra o ponto que deixou os torcedores completamente enlouquecidos nos últimos dias. Porque, ao mesmo tempo em que essa negociação esfriava, outra informação começou a circular com força. Uma informação que aponta para uma possível mudança radical de rota no planejamento do clube. O Palmeiras não está parado. Muito pelo contrário. O departamento de futebol trabalha com alternativas. E uma delas envolve um nome que também agrada muito, mas com características diferentes, outro perfil tático e impacto imediato. Nos bastidores, já se fala abertamente na busca por um jogador que exerça função semelhante, mas que possa chegar em condições mais viáveis. Um atleta pronto, competitivo, acostumado a decisões e com intensidade para se encaixar rapidamente no esquema da equipe. E é exatamente aí que surge o segundo capítulo dessa história, aquele que ainda não foi totalmente revelado ao público, mas que pode mudar tudo.
Fontes próximas ao clube garantem que o Palmeiras está disposto a agir rápido caso confirme de vez que perdeu espaço na disputa principal. Não se trata de desistência. Trata-se de estratégia, de leitura de mercado, de não entrar em leilões que fujam da realidade financeira do clube. A grande questão é, essa mudança de plano pode ser ainda mais impactante do que a negociação original. E agora, falando especificamente do jogador que iniciou toda essa novela, é impossível ignorar o tamanho do nome envolvido. Um meia argentino, técnico, intenso, com visão de jogo diferenciada e histórico recente de protagonismo. No Brasil, ele encantou torcedores, decidiu jogos importantes e rapidamente se tornou referência. Na Europa, manteve a valorização e passou a ser visto como um ativo valioso para o futuro. Além disso, estamos falando de um atleta que já esteve no maior palco do futebol mundial, que vestiu a camisa da seleção argentina, participou de um elenco campeão do mundo e é tratado como peça importante dentro de um projeto de longo prazo. Tudo isso pesa. Tudo isso encarece. Tudo isso explica por que o Palmeiras precisou respirar fundo antes de seguir adiante. O que deixou os fãs completamente loucos foi justamente a sensação de que algo gigantesco esteve muito perto de acontecer. E mais ainda, a ideia de que o clube pode estar preparando algo diferente, talvez até mais surpreendente, para compensar essa possível perda. A verdade é que o Palmeiras vive um momento de decisões estratégicas profundas. Não é apenas sobre contratar um jogador. É sobre definir o rumo do projeto esportivo, equilibrar finanças, manter competitividade e, ao mesmo tempo, atender à expectativa de uma torcida exigente, acostumada a brigar por títulos. E é por isso que essa história não termina aqui. Muito pelo contrário. Ela está apenas começando. Nos próximos dias, movimentos importantes devem acontecer. Negociações podem avançar. Outras podem ser definitivamente encerradas. E nomes que hoje parecem distantes podem, de repente, surgir como protagonistas. O torcedor precisa estar atento. Cada detalhe importa. Cada silêncio diz muito. E cada informação vazada pode esconder algo ainda maior por trás. Se você chegou até aqui, é porque entendeu a gravidade do que está em jogo. Então eu reforço mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações agora mesmo e não perca os próximos capítulos dessa novela que promete mexer com o coração de todo palmeirense. E no final, eu quero saber de você. Na sua opinião, o Palmeiras fez certo em recuar diante das cifras? Ou deveria ter ido até o fim, custasse o que custasse? Deixe seu comentário, participe do debate e fique ligado, porque essa história ainda vai dar muito o que falar.